Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem, se você gosta dessa nossa catequese, dá um seu like, se inscreve no canal, ajuda o canal, tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante. A igreja celebra neste final de semana o 24º domingo do tempo comum. Estamos vivenciando o mês da Bíblia. E hoje ela proclama o Evangelho de Marcos, que está no capítulo 8, versículos 27 a 35, que vai dizer: Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, este texto do Evangelho de hoje inclui aí a confissão de fé em Jesus Cristo, em Jesus como Messias, feita por Pedro em nome dos 12. Pedro, representando os 12 apóstolos, faz a sua profissão de fé: Tu és o Messias. Jesus o repreende, e repreende muito claramente, muito fortemente também. Está incluso nesse texto a predição da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o convite para seguir Jesus na via crucis ou na vida, carregando a cruz, a própria cruz, e seguir Jesus. Pedro é realmente aquele que, apesar de dar uma resposta sobre Jesus, sobre a messianidade de Jesus, e a partir de então, a partir dessa parte do Evangelho de Marcos, que os estudiosos vão dizer que é a segunda parte do Evangelho de Marcos ali, Jesus Cristo não mais esconde dos apóstolos a sua messianidade, mas vai corrigir de forma a que eles possam realmente seguir Jesus sem condição material, sem condição política, sem condição de uma vida simples e fácil. Jesus corrige os seus e manda que Pedro vá atrás dele, chamando Pedro de Satanás. Satanás é uma figura folclórica
no tempo de Jesus, que representava aí o sedutor, aquele que seduzia, aquele que tirava do caminho. Então, Jesus vai corrigir essa visão de Messias que Pedro tem, porque eles esperavam um Messias político, e Jesus vai apresentar o Messias da cruz, o Messias simples e humilde, o Messias que vai realmente representá-los no céu. E aí, corrigindo a Pedro e corrigindo também os seus, Jesus anuncia aí o seguimento ou a morte de cruz, a paixão, morte e ressurreição. A primeira paixão, a primeira predição é o primeiro anúncio da paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz presente aqui no Evangelho de Marcos. Mostra também aos seus discípulos que o messianismo do servo, como eu já falei, é realmente o que vai conduzir a comunidade. Jesus é o servo padecente, é o servo que está à volta dos seus, que está servindo aos seus. É aquele que está, de fato, considerando a todos para que possa viver a proposta do Evangelho. E assim levar os discípulos a assumir a mesma proposta de Jesus. Jesus padecente, e os discípulos têm que assumir realmente o destino deles, que é padecer, que é também sofrer. Eles serão aqueles que levarão, em nome de Jesus, a vida e a morte, e levarão, em nome de Jesus, toda a situação de dificuldades, toda a perseguição, e assim fazendo com que todos deem a sua vida em nome daquele que padeceu por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, tenham todos um bom final de semana, nossos votos de paz e bem, de uma boa celebração. Que Deus vos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.